A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Alguns foram ter com ele, com Jesus Cristo, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Te pergunto, quem são teus amigos? Para onde estão te levando teus amigos? Para o céu ou para o inferno? Teus amigos estão te levando para o bar ou para a igreja? Teus amigos estão te levando para perto de Deus ou para longe dele? Diga para mim com quem você anda e eu te direi quem você é. Essa história de Marcos capítulo 2 fala de um homem que era paralítico e deixou de ser paralítico quando teve um encontro com Deus. Glória a Deus! Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse homem foi levado até Jesus por seus amigos. Graças a seus amigos e a Jesus Cristo, esse homem passou a andar. Esse homem recebeu um milagre de Deus. Já pensou se os amigos desse homem, que a Bíblia não diz o nome, não o tivessem levado até Jesus? Ele teria ficado paralítico para sempre. Muitas pessoas hoje em dia não estão tendo o seu milagre por andarem com pessoas que não são de Deus, por não andarem com homens e mulheres de Deus. Quem anda com os sábios será sábio. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Muitos homens e muitas mulheres descobriram a verdade e ganharam a salvação por causa de algum homem ou mulher de fé. Ao chegar na casa com o paralítico onde Jesus morava, os 4 homens não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão que havia ali. Os 4 amigos desistiram? Não desistiram. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ou o telhado da casa no ponto correspondente ao em que ele estava, onde Jesus estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Marcos capítulo 2, versículo 4. A multidão pode ser representada por muitas coisas, como, por exemplo, as lutas, as dificuldades, o pecado, Satanás, a tristeza, a doença, a perseguição, o desemprego, a preguiça, o jogo, a visita e etc. Muitas das vezes, o que impede uma pessoa de ir até Jesus são essas coisas. Por isso, você que é cristão, assim como eu também sou, não desista de levar teu amigo, teu vizinho, teu familiar e teu colega de trabalho, ou da escola, ou da faculdade até Jesus. Não desista por causa da multidão que impede você de levar alguém até Jesus. Você sempre encontrará um jeito de apresentar alguém para Jesus, como os 4 amigos do paralítico fizeram. Ao descerem o paralítico até Jesus, Jesus disse para o paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito ou a cama, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 11 e 12. Que sorte que teve esse paralítico por ter amigos de fé. E você, tem algum amigo, familiar ou vizinho de fé? Tempos atrás, o meu irmão que hoje mora em Porto Alegre, a gente não tem uma semelhança porque nós não somos filhos da mesma mãe e nem do mesmo pai. A mãe biológica dele é minha mãe adotiva. Mas mesmo assim, eu considero ele como um irmão e um grande amigo. Então, como eu tinha o costume de ir a cada 15 dias na Fazenda Zandavale, em uma região aqui próximo à minha cidade, Chapecó, eu tinha culto de tarde naquela casa, no domingo. E esse meu irmão estava aqui em casa, e como na época ele não era convertido, e hoje continua não sendo convertido, mas eu creio que ele vai se converter a Jesus Cristo em nome de Jesus, amém. Eu saí de casa aquele dia para o culto e falei para ele se arrumar e entrar no carro. Eu não falei que estava indo lá no culto.
ele pensou que nós íamos no mercado. Então eu pensei assim, eu não vou falar para ele que eu estou indo num culto evangélico, porque senão é capaz dele inventar uma desculpa para não ir só porque eu estou indo num culto lá, onde eu me reúno com os outros crentes. Aí ele entrou no carro e eu fui em direção à casa, onde nós íamos fazer o culto como costume. Quando eu comecei a sair fora da cidade de Chapecó, eu falei para ele aonde realmente eu estava indo. E ainda bem que ele assim não ficou brabo, não ficou aborrecido, ele assim não achou mal e foi. E chegamos lá, ele participou conosco lá do culto, ficou quietinho, só ouvindo. Então assim, olha só o que eu fiz. Eu não sei se foi a primeira vez que ele já esteve no meio dos crentes. Quem sabe ele deve ter se sentido perdido, é normal. Quando um crente está em meio aos ímpios, ele se sente perdido. E quando um ímpio está em meio aos crentes, ele também se sente perdido. Mas foi bênção o culto lá, como sempre foi. O meu irmão ficou lá quietinho, só ouvindo os louvores, a pregação. E foi bênção. Então assim, o que eu fiz é uma atitude de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro irmão, que eu quero para ele o mesmo, o que eu quero para mim, que é a salvação de Deus. Então eu levei ele lá, ele ouviu a palavra, a semente foi lançada em seu coração, a semente é a palavra de Deus. Muitas das vezes você sozinho não conseguirá levar alguém até Jesus. Você vai precisar da ajuda de outro irmão de fé para levar alguém até Jesus. É por causa de homens e mulheres de fé que a cada momento alguém entra no céu. Infelizmente, muitas são as pessoas que têm algum homem de fé ou mulher de fé em sua família, mas não estão nem aí. Muitas são as pessoas que têm um vizinho ou um colega de trabalho de fé, mas não estão nem aí. Lembre-se, seja amigo daqueles que temem a Deus. Ande com quem é de Deus. Tenha comunhão com quem é filho da promessa. Andar ou ter comunhão íntima com quem não é de fé, com quem não é servo ou serva, com quem não é filho ou filha, não é nada bom. Não vos ponhais em jugo ou comunhão desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que ruim é quando você vai a algum lugar onde não tem nenhum homem ou mulher de fé. Nesse caso, como você é homem ou mulher de fé, você tem que ser luz ali. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Por causa da luz que há em você, por causa de Jesus que há em você, muitos que estão ali, que não são homens ou mulheres de fé, podem acabar se tornando pessoas de fé por causa de você. Por você ser uma pessoa de fé. Seja sempre um homem ou mulher de fé em todo lugar que você pisar com os seus pés, e não só na igreja, quando você se reúne com outras pessoas da mesma fé.